Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Os homens, a quem ele ia provar que Jesus era o Cristo e que voltara a erguer-se de entre os mortos, eram todos judeus, e já acreditavam que essas escrituras eram a palavra de Deus. Quanto às afirmações de São Paulo, uns acreditavam, versículo 4, e outros não acreditavam, versículo 5. Dado que todos acreditavam nas Escrituras, qual era a razão de não acreditarem todos da mesma maneira, uns aceitando e outros recusando a interpretação que São Paulo propunha às suas passagens, e cada um interpretando-as para si mesmo? Era a seguinte: São Paulo foi até eles sem estar encarregado de qualquer missão legal, e à maneira de alguém que não pretende ordenar, mas persuadir. O que necessariamente tem que ser feito, ou por milagres, como Moisés fez com os israelitas no Egito, para que eles pudessem ver sua autoridade nas obras de Deus. Ou, então, por raciocínio, a partir das escrituras já previamente aceites, para que eles pudessem ver a verdade de sua doutrina da palavra de Deus. Mas quem persuade por raciocínio, a partir dos princípios escritos, torna aquele a quem se dirige um juiz, tanto do significado desses princípios, como da força das interferências que fez a partir deles. Se esses judeus de Tessalônica não o eram, quem mais era juiz do que São Paulo alegava sobre as Escrituras? Se era São Paulo, para que precisava de citar quaisquer passagens para provar sua doutrina? Teria sido suficiente dizer: verifico que é assim nas Escrituras, quer dizer, em vossas leis, das quais sou intérprete enviado por Cristo. Portanto, não havia ninguém que fosse um intérprete das Escrituras cujas interpretações os judeus da Tessalônica fossem obrigados a aceitar. Cada um deles podia acreditar ou deixar de acreditar, consoante as alegações que lhe parecessem concordar ou não concordar com os significados das passagens alegadas. E, de maneira geral, em todos os casos do mundo, aquele que pretende provar alguma coisa torna juiz de sua prova aquele a quem dirige seu discurso. Quanto ao caso particular dos judeus, eles eram obrigados por palavras expressas, Deuteronômio 17, a aceitar a decisão de todas as questões difíceis e que fosse apresentada pelos sacerdotes e juízes de Israel nesse momento. Mas isto aplica-se aos judeus que ainda não haviam sido convertidos. Para a conversão dos gentios, era inútil o recurso às Escrituras, nas quais não acreditavam. Portanto, os apóstolos trabalhavam com a razão a fim de refutar a sua idolatria, e isto feito para persuadi-los a aceitarem a fé em Cristo, mediante seu testemunho de vida e ressurreição. Portanto, não podia ainda haver qualquer controvérsia a respeito da autoridade para interpretar as Escrituras, dado que, enquanto era infiel, nenhum homem era obrigado a aceitar qualquer interpretação de quaisquer escrituras, a não ser a interpretação das leis de seu país dada pelo seu soberano. Passemos agora a examinar a própria conversão para ver qual poderia ser a causa de uma tal obrigação. Os homens não eram convertidos a coisa alguma a não ser a crença naquilo que os apóstolos pregavam. E os apóstolos nada pregavam senão que Jesus era o Cristo, quer dizer, o rei que havia de salvá-los e reinar sobre eles eternamente no mundo vindouro. E, consequentemente, que ele não estava morto, mas tinha voltado e erguer-se de entre os mortos e subindo aos céus, e havia de voltar um dia para julgar o mundo, que também havia de voltar a erguer-se para ser julgado, e recompensar cada um conforme suas ações. Nenhum deles pregava que ele próprio ou qualquer dos outros apóstolos era um intérprete das Escrituras, tal que todos os que se tornavam cristãos deveriam aceitar sua interpretação como se fosse lei, porque a interpretação das leis faz parte da administração de um reino atual, o que não era o caso dos apóstolos. Assim, eles pregavam tal como todos os outros pastores desde então,
deixai que venha o reino, e exortavam seus conversos a obedecerem a seus príncipes étnicos no momento. O Novo Testamento não estava ainda publicado no volume único. Cada um dos evangelistas era intérprete do seu próprio evangelho e cada apóstolo de sua própria epístola. Quanto ao Antigo Testamento, nosso Salvador disse que ele mesmo aos judeus, em João 5,39: Escrutinai as Escrituras, pois nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Se ele não quisesse dizer que eles deviam interpretá-las, não lhes teria mandado tirar delas a prova de ele ser o Cristo, ou as teria interpretado ele mesmo, ou os teria remetido para a interpretação dos sacerdotes. Quando surgia uma dificuldade, os apóstolos e os anciãos da igreja se reuniam e decidiam o que devia ser pregado e ensinado. E como as escrituras deviam ser interpretadas para o povo, mas não tiravam ao povo a liberdade de lê-las e interpretá-las ele mesmo. Os apóstolos enviavam às igrejas diversas cartas e outros escritos para sua instrução, o que teria sido em vão se não as tivessem autorizado a interpretá-los, isto é, a examinar seu significado. E tal como acontecia no tempo dos apóstolos, assim deve ser também até o momento em que haja pastores que possam autorizar um intérprete cuja interpretação deva ser geralmente aceite, o que só pode acontecer a partir do momento em que os reis são pastores ou os pastores são reis. Há dois sentidos em que de um escrito se pode dizer que é canônico, porque canone significa regra, e uma regra é preceito pelo qual se é guiado e dirigido em qualquer espécie de ação. Esses preceitos, mesmo que sejam dados por um mestre a seu discípulo ou por um conselheiro a seu amigo, não deixam de ser canones, porque são regras. Mas quando são dados por alguém a quem o que os recebe é obrigado a obedecer, esses canones não são apenas regras, mas leis. Portanto, aqui a questão diz respeito ao poder de transformar em leis as Escrituras, que são as regras da fé cristã.